Técnicas de retórica e oratória, aula 9, oportunidade em que eu acolho e dou as boas-vindas a você, prezado, a você, prezada internauta. Vamos adquirir novos conhecimentos, novas ideias para melhorar a sua performance como pessoa, como profissional. Vamos lá? O tema da nossa aula é bastante sugestivo, eu estou aqui com o meu roteiro. Técnicas para se prestar atenção e ouvir o seu cliente. Não importa qual seja a área do seu trabalho, se você é uma prestadora de serviços, se você trabalha na área do comércio, se você constrói um determinado produto e vende esse produto, não importa. O cliente é aquela pessoa, independente da sua faixa etária, das suas condições sociais, independente das suas convicções, que busca ou o produto ou o serviço que está intermediado por meio do seu trabalho. Então, é claro que o seu cliente demanda atenção, o seu cliente demanda consideração, respeito, carinho, enfim, uma pleiade de emoções e de sentimentos que devem ser traduzidos e transmitidos com uma forma de respeito. Então, eu construí a nossa conversa em 3 momentos. Em primeiro, eu quero lhe definir o que é atenção, né? Todo mundo pede atenção, todo mundo quer atenção, todo mundo reclama por atenção, mas professor Luiz Felipe, o que é atenção? Então, vou lhe responder. Segundo momento, eu quero dar alguns estudos de caso, 3 estudos de caso rápidos, mas que vão fazer muita diferença na sua postura depois dessa aula. E, finalmente, concluo a aula dando 7 dicas ou 7 técnicas para você construir uma atenção de melhor qualidade. E, por consequência, você já pode, tão logo terminou a aula, já aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, nas relações familiares, afetivas, sociais, enfim, para todos os campos da sua atuação. Vamos lá? Eu já devo ter dado esse exemplo em alguma aula, né? A ilustração de que a professora, de repente, pede aos alunos em sala de aula. Você e eu passamos por frente dessa escola, na calçada, e é o que as professoras mais dizem, né? Às vezes até tem que gritar, porque a meninada, 30, 40 alunos, não é coisa fácil não, não é coisa fácil não. Pessoal, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. E você e eu que passamos imaginariamente nessa calçada ou no carro, e o farol está fechado para nós, né? Enquanto isso a gente ouve, um pergunta para o outro: Luiz Felipe, o que ela quer dizer com isso? Preste atenção. O que é atenção, afinal? É ouvir? É ver o que a professora está falando? É anotar? O que é atenção? Atenção, meu caro, minha cara internauta, é um estado psíquico. Eu fiz até o roteiro aqui. A atenção significa o foco da minha consciência sobre o momento presente, sobre um objeto específico, sobre uma pessoa ou situação. Então, neste momento em que você me ouve, por exemplo, momento presente, você presta atenção na minha fala. Eu, enquanto organizo o roteiro da minha fala, eu presto atenção no que eu tenho que dizer e com atenção eu transmito isso a você e as coisas ficam mais compreensíveis. Prestar atenção significa você colocar o foco da sua consciência. Então, a atenção é focar a consciência de quem está em estado de alerta, em quem se encontra consciente. Eu pego a minha consciência e junto com a minha consciência eu coloco um foco, eu coloco uma direção. Ou prestar atenção significa direcionar a minha consciência para uma situação, como agora, para um objeto, por exemplo, um livro. Se você o lê e foca a sua
consciência na leitura, você lê com atenção. Eu posso focar a minha consciência não apenas sobre uma situação, não apenas sobre um objeto, mas eu posso focar a minha consciência numa pessoa. Enquanto você conversa com alguém, o foco da sua consciência não está e não deve estar, pelo amor de Deus, no WhatsApp, não pode estar no smartphone, não pode estar na resposta do e-mail, não pode estar em outras coisas que não naquela pessoa. E não adianta alguém argumentar, não, pode falar que eu estou prestando atenção. Não está. Ou se está prestando atenção, esta atenção não é qualitativamente boa. Pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né, e se gabam disso, deveriam repensar. Porque quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, a sua atenção, a sua consciência ficam pluralizados, ficam distribuídos. Então, há pessoas, pessoas que, enquanto conversam com outras, mandam uma mensagem, um WhatsApp para outra pessoa, pega a carteira para pagar a conta, procura a chave. Ela consegue, as pessoas, você, eu, todos conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso não é uma habilidade ou uma competência da qual a pessoa deva se orgulhar. Por quê? Porque a atenção que seria direcionada para cada uma dessas tarefas fica fragmentada. Então, ao invés de você estar 100% na conversa com o outro, talvez você esteja 30%. E 70% da sua atenção, da sua consciência, esteja focada em outras coisas. E isso não é bom, porque só 30% é muito pouco. Principalmente quando você conversa com alguém. Você perde muitas informações. E aí você não se lembra de alguma informação e vem com essa pérola, 2 pontos, abre aspas. Tá. Mas, o que você disse mesmo? Fecha aspas. É desagradável. Né? Uma vez ou outra a pessoa entende, percebe que você tem outras coisas importantes também para fazer, mas imagine esse contexto, internauta, em várias outras situações e de maneira repetitiva. Dá a impressão que você não valoriza o outro. Me desculpe a sinceridade, mas eu estou aqui para lhe tornar um profissional, uma profissional melhor, e eu tenho que ser muito sincero. Não é a sua intenção destratar alguém, mas a imagem, a interpretação que o outro tem não depende de você muitas vezes, né? Mas muitas vezes depende. Mas não era minha intenção mostrar desconsideração, estava ocupado. Sim, eu acredito nas suas palavras, eu acredito na veracidade e na sua sinceridade, mas eu não posso garantir que o outro entenda, principalmente se a outra pessoa não te conhece. Tá? Pense um pouquinho se isso ocorre com você. Né? Então, como eu falei, a atenção é o foco que eu coloco, em que eu direciono a minha consciência, de novo, sobre uma situação, sobre um objeto, um livro, um smartphone, né? Uma mensagem que você está mandando importante, sobre uma pessoa, né? Ou sobre uma situação. Por exemplo, enquanto eu dirijo, em hipótese alguma, eu posso mexer no smartphone, porque a minha atenção, a minha consciência está no ato de dirigir. Então, também é um perigo fazer outras coisas enquanto eu dirijo. Né? Há pessoas que estão dirigindo e resolvem fumar e não sabem onde está o isqueiro, e não sabe onde está o cigarro, e está dirigindo, é até angustiante, você vê, porque ela está com uma mão e a outra mão está procurando no carro, atrás, no banco. Pelo amor de Deus, né? Repense isso, e se você tem pessoas no seu relacionamento que cometem esses, digamos, desatinos, muita atenção, porque às vezes, se essa atenção falta, pode ser fatal ou levar a resultados e situações muito tristes, né? Então, vamos aí com calma. Por que eu estou dando esses exemplos? Para você perceber, internauta, o quão importante isso é. Não é verdade? Então, vamos com calma, com atenção.
Eu sei que nós vivemos num mundo, numa sociedade em que tudo é na base da pressa, mas na medida do possível, procure colocar ordem, procure criar um roteiro do seu trabalho, da sua postura, né? Não seja comandado, comande. Né? A bandeira do município de São Paulo é muito interessante, diz assim em latim, não sou conduzido, conduzo, né? É um lema dos nossos bandeirantes, não sou conduzido, conduzo. Que você não seja conduzido, manipulado pela sociedade, pelas estruturas, mas que você conduza o seu projeto de vida. Isso é muito importante. Né? Não sou conduzido, conduzo. Bom, definido agora a questão do que é a atenção, eu vou lhe apresentar 3 estudos de caso, que eu até coloquei aqui sobre a minha mesa. Eu vou perguntar a você 3 situações, vou deixar você pensar um pouquinho e, é claro, depois eu faço o comentário dando a resposta certa. É coisa de professor, coisa de professor. Então, vamos lá. Qual a diferença, meu querido, minha querida, entre 2 verbos? Eu vou dizê-los e dou um tempo para você pensar. Qual a diferença entre os verbos ver e olhar? Sim, a diferença que você imagina entre ver e olhar. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Sim, ouvir e escutar. Pode pensar um pouquinho, eu aguardo. Qual a diferença entre mexer e demonstrar? Mexer e demonstrar. Você deseja que eu repita? Sem problema nenhum. Qual a diferença entre ver e olhar? Entre ouvir e escutar? Entre mexer e demonstrar? E você me permite mais um exemplo? Mais um estudo de caso? Eu disse que seriam 3, pode ser 4? Pode? Obrigado. Qual a diferença entre falar e dizer? Então, entre ver e olhar, entre ouvir e escutar, entre mexer e demonstrar e entre falar e dizer. Ah, Luiz, para mim é tudo a mesma coisa, não vejo diferença. Tudo bem, daqui a pouco eu vou lhe esclarecer. Ou você pode me responder, olha, Felipe, eu sei que tem uma diferença aí entre falar, né, e dizer, ouvir e escutar, mas não saberia dizer. Eu sei que há uma diferença. Pois bem, a diferença é que o segundo verbo, a ele, foi acrescido um ingrediente mágico chamado atenção. Vamos ver? Vamos pegar o último exemplo que eu dei. A diferença entre falar e dizer. Falar significa emitir palavras, blá, 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 blá. Mas dizer significa que eu pego o ato de falar e combino com a atenção. Quando eu combino, eu misturo falar com atenção, eu transformo a minha postura, eu começo a dizer coisas. Falar é emitir palavras. Dizer significa transmitir ideias. Fantástico. Ver e olhar. Ver é captar imagens. Olhar significa prestar atenção ao que se vê. Olhar, prestar atenção no que se vê, é observar. Então, existe o ingrediente da atenção que eu coloquei no meu olhar. Eu já começo a ver as coisas. Mesma coisa, ouvir e escutar. Ouvir é captar sons. Ah, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Mas eu não estou te escutando, porque quando eu pego o ouvir, o ato, né, de ouvir, captar sons, e coloco atenção aqui, eu transformo o meu comportamento de ouvir na postura de escutar.
eu presto atenção no que eu ouço. Então, escutar é muito mais valioso que ouvir. Assim como falar é muito mais valioso do que dizer, do que abrir a boca. Dizer é extremamente importante. Mexer e demonstrar. Mexer e demonstrar. Mexer é se movimentar. Mas quando nesse mexer eu coloco o ingrediente atenção, eu vou demonstrar para você a diferença. Então, nesse estudo de caso, né, eu tenho os verbos ver, ouvir, mexer e falar. Isso é comportamento. Ver, ouvir, mexer e falar. Quando eu pego esses 4 comportamentos e coloco um ingrediente chamado atenção, que eu já defini agora no início da aula, eu transformo tudo isso, esses comportamentos, em atitudes saudáveis em retórica e oratória. O ver se transforma em olhar, prestar atenção. O ouvir se transforma em escutar, que é prestar atenção. O mexer se transforma em demonstrar, que é prestar atenção. O falar se transforma em dizer, que é prestar atenção. E esse é o pulo do gato. Não é você fazer mais coisas do que você já o faz, mas é você fazer melhor, com atenção àquilo que você realiza. E agora sim, eu posso lhe passar, em função do item 1, do item 2, agora entramos no item 3, em que eu lhe explico sete princípios, 7 técnicas muito importantes para que você possa prestar atenção no seu cliente e que você possa ouvir o seu cliente. Não é nada mágico, não é nada místico, é algo simples, mas é nesta simplicidade, sempre quando eu falo isso em aulas, eu reforço, internauta, é na simplicidade que se escondem os grandes segredos. Quando você é simples e fiel naquilo que você faz, você consegue, digamos, ingressar na intimidade da pessoa. Isso é muito interessante. Então, vamos conhecer essas técnicas? Vamos lá? São 7, eu chamo de técnicas, para se prestar atenção, ouvir e atender melhor o seu cliente. São 7 princípios, são 7 dicas que você deve incorporar na sua postura. O primeiro, em aulas anteriores nós tivemos uma aula em que eu expliquei por que os olhos são um espelho da mente. Então, já vai aí a primeira grande técnica. Quando você estiver no atendimento, olhe exclusivamente para o seu cliente, para o seu paciente, para a pessoa a quem você atende. Há prestadores de serviços, há profissionais que, enquanto conversam com o seu cliente, olham para os lados para ver o que está tentando entender ou tentar ver outras coisas que estão acontecendo, desviam o olhar e depois voltam para o cliente. Quando isso ocorre, o seu cliente fica desassistido. Eu pensaria, puxa vida, ele ou ela estão mais interessados em ver outras coisas ao meu redor do que comigo. E aí eu iria embora. Então, procure, quando está no atendimento a alguém, olhar, e não só olhar para o seu cliente, para a sua cliente, é olhar exclusivamente para ele, totalmente para ele. Aquele momento é dele, e você dá esse momento ao seu cliente quando você olha exclusivamente para ele. Faça a experiência. Isso vale também para a sua família, viu? Sua namorada, seu marido, seu filho, sua filha, seus pais. As pessoas percebem, meu querido. Segunda dica, não interrompa a fala da outra pessoa. É deselegante. Deixa a pessoa falar. Eu sei que às vezes você quer, na boa intenção, corrigir, ajustar, explicar. Deixa a pessoa falar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. Não interrompa, né? Na medida do possível, é claro. Né? Use o bom senso.
mas pessoas, vendedores, profissionais, prestadores de serviços, interlocutores em geral, que interrompem muito o outro, acaba mostrando insegurança, ansiedade ou pressa. Então, deixa a pessoa falar, né? Na medida do possível, é claro, sem abusos, mas deixa a pessoa falar tudo que ela tem a dizer ou a perguntar, e aí depois aguarde 1, 2, 3, conte. A pessoa terminou de falar, 1, 2, 3, olhando para ela, e aí você responde. Passa segurança, isso passa estabilidade emocional, tanto no trabalho como em casa. Não acredito, Luiz Felipe, não acredito. Né? Faça a experiência, funciona, funciona. 3, se possível, durante a conversa, anote, né? Tenha um bloco, alguma coisa nesse sentido. Nesse ponto, eu sou favorável a um bloco de papel. Porque se você está com o seu smartphone fazendo essas anotações, a pessoa pode, mesmo que não seja, tá? Imaginar que você está mandando uma mensagem de comunicação para uma outra pessoa. Né? E às vezes não. Né? Mas é que ficou tão comum isso hoje em dia. Então, se possível, um pequeno bloco, uma caderneta, enquanto a pessoa fala, na medida do possível, bom senso, anote, porque isso te facilita manter a concentração no que a pessoa diz. E ela vai olhar discretamente e vai perceber que você está anotando o que ela está dizendo. Então ela fala, puxa vida, essa pessoa, esse profissional está me dando atenção. Tanto que está no registro disso. Não é interessante? E tem regra número 4 aqui no nosso roteiro. Se possível, demonstre alguma coisa. Então, se a pessoa está em busca de alguma informação, de um produto, se você puder demonstrar esse produto, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Porque a pessoa vai visualizar, né? Ela vai falar, puxa vida, ele trouxe para mim aqui o produto para eu ver. Se você presta um serviço, se você vende um serviço, se a pessoa puder visualizar o serviço em questão, ou onde ele é oferecido, ou se você tem alguma forma visual, um prontuário, um projeto, um papel, um informativo, um local, alguém fazendo, é muito mais interessante, porque aí quando eu vejo o serviço pelo qual eu estou interessado, dentro do possível, né, do bom senso, eu me entusiasmo mais. Então, quando eu mostro, né, quando eu apresento algo, é como se eu desse um exemplo numa apresentação, numa exposição, daquilo que a pessoa tem interesse. Tá? Talvez uma dica, como que você poderia, na sua área, uma dica importante, cumprir aqui com esse item 4, se possível, demonstre algo. Vamos pensar um pouquinho? Né? Como que eu poderia demonstrar algo no meu serviço dentro do que a pessoa pede ou fala? Né? Talvez, se não for possível mostrar, talvez você, depois que a pessoa disse, você repetir. Deixa eu verificar se eu entendi. Então, a senhora, o senhor quer isso, isso. Quando você repete, é uma forma de demonstração também. Se o serviço não puder ser mostrado, depois que a pessoa falou, você... Deixa eu ver se eu entendi, você diz. E aí você repete o que ela falou. Também passa credibilidade e segurança. Né? Item número 5. Se possível, caminhe com essa pessoa. Né? Há pessoas que, dependendo do que elas pedem, do que a pessoa, o cliente, a cliente quer, se possível, façam pequena caminhada. Né? Eu sei que vai depender do local, da circunstância, das pessoas, do contexto, mas se for possível, caminhem enquanto vocês conversam. Porque a caminhada com alguém, mesmo dentro da loja, da clínica, da academia, do escritório, do consultório, ou pequenos passos, às vezes pequenos passos, inconscientemente, se a pessoa lhe acompanha, significa que ela está se sentindo presente na sua atenção, vamos dizer assim. Aqui eu não quero utilizar termos muito técnicos.
ela se sente pertencente à atenção que você dá. Em família é mais interessante fazer, mais fácil, né? Às vezes você pode pegar o cliente, sair por aí, vamos dar uma caminhada aí, não. Mas, naturalmente, se você perceber que é possível, né, alguns passos, um pequeno deslocamento, a pessoa é levada, é convidada, está imbuída de entrar na sua argumentação e no seu campo de prestação de serviços. Tente fazer a experiência. Se não der certo, não tem problema. Você viu que não deu certo. Mas em algumas situações, em alguns contextos que já me deram a devolutiva, a coisa funciona assim, a ideia, a técnica é interessante. Penúltima dica, dica número 6. Né? Nós brasileiros somos muito expansivos. E muitas vezes nós brincamos, né? Nós brigamos entre família, aquele jeitão, né? A pessoa que está brigando, mas é próprio da nossa cultura latino-americana, né? Em especial da nossa cultura, da nossa herança cultural. E dentro dessa expansão, muitas vezes a gente quer conversar tocando a pessoa, né? Há pessoas que tocam, né? Que vai falar tudo, e às vezes é na boa fé. Mas em retórica, quando nós falamos de atendimento a alguém, seja na prestação de serviço, seja na venda de um produto, recomenda-se que não se deva tocar as pessoas, porque algumas são tímidas, algumas pessoas simplesmente não gostam, algumas pessoas se sentem invadidas na sua privacidade. Então, o seu contato com o cliente, com o paciente, com a pessoa que lhe procura, deve ser um contato visual e um contato oral, a fala. Tá? Ele não deve ser sinestésico, porque às vezes um simples tocar no braço, né, ou na mão, a pessoa pode entender isso como uma forma desrespeitosa, uma intimidade desnecessária que não foi autorizada. Deus nos livre e guarde de uma interpretação equivocada, de uma denúncia, de uma reclamação de assédio, né, sexual, ou tentativa de intimidação. Então, nós não sabemos muitas vezes como a pessoa está, né? E emocionalmente. Ela pode interpretar isso de uma forma equivocada. E como eu estou aqui para lhe ajudar, eu já lhe recomendo nesse item número 6, cuidado, se possível, evite tocar a pessoa. O fato de você já falar, o fato de você sorrir para a pessoa, de dar a sua atenção, de estar próximo, de demonstrar, de dar disponibilidade, já estão de bom tamanho, ok? E em muitas empresas também, este é um imperativo, não tocar nunca o cliente. A maioria delas recomenda isso, não toque o cliente. Tá? Permaneça no bom senso, no equilíbrio e na serenidade. O último item parece óbvio, mas eu deixei por último porque ele é o mais óbvio de todos. Dedique tempo àquela pessoa. Há clientes, há pacientes que são mais demorados, que falam mais. Então, é claro que você não vai poder falar, olha, você tem 10 minutos, né? Mas você também não pode ficar muito tempo, um dia todo batendo papo. Mas na medida do possível, se você já tem experiência na sua atividade profissional, você sabe mais ou menos a duração de um atendimento. Mas enquanto você atende, dedique tempo a este processo. Dedique tempo ao atendimento. Evite ficar olhando no relógio toda hora, ou no smartphone, ou se a empresa tem uma academia, a clínica, a loja, a escola, a fábrica tem um relógio na parede, você ficar olhando, né? A pessoa percebe. Então, dedique o tempo que for necessário. Essas 7 técnicas vão lhe ajudar muito no atendimento ao seu cliente, ao seu paciente, seja quem for, e você passa também maior credibilidade, ok? Orientação final? Sempre tem, o professor sempre tem. Assista a esta aula mais vezes, porque tem muitas dicas aqui interessantes. Se eu fosse você, eu faria até um roteiro daquilo que a gente trata em cada uma dessas aulas, tá bom?
Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, da audiência e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.